Bom dia! Hoje vamos iniciarmos a nossa aula de geografia com o livro Expedições Geográficas. O tema de hoje será Conhecimentos Básicos de Cartografia. Na aula de hoje nós aprenderemos a nos orientar e a localizar pontos na superfície da Terra. Conhecimentos introdutórios para o aprendizado de leitura. Interpretação e elaboração de mapas. E também saberemos o quão é importante a cartografia é para a geografia, para o estudo da geografia. A geografia é a ciência que investiga o espaço terrestre e seus aspectos físicos e humanos ou sociais. Na aula de hoje nós entraremos em alguns percursos. O primeiro é a orientação no espaço geográfico, a localização no espaço geográfico, do desenho ao mapa, a apresentação gráfica do relevo. Daremos início à nossa aula hoje falando um pouco sobre orientação no espaço geográfico. Bom, quando estamos em um determinado local que já estamos sempre aptos a conhecer, é bem fácil a gente se orientar e encontrar um ponto de referência até chegar no outro lado da cidade, por exemplo. Mas antigamente as pessoas não tinham muita dificuldade para se orientar quando estavam em locais de difícil acesso, como as florestas, o deserto, o alto mar. Elas tinham muita dificuldade para se orientar. As pessoas acabaram percebendo que através do sol, da lua, dos astros, era capaz de se orientar. Elas perceberam então que ao olhar o nascer do sol ao horizonte e ao olhar o pôr do sol, que é na direção contrária, era capaz de acabar encontrando uma direção para a qual ela deveria ir. Como também perceberam que a lua tinha o mesmo percurso semelhante ao sol. E até mesmo as constelações, as estrelas são capazes de direcionar uma direção para você se encontrar em determinados locais. Tudo para se orientar era necessário ter ótimas condições do tempo e do lugar em que se encontra o viajante. Mas tudo isso deixou de ser um problema com o desenvolvimento de instrumentos mais precisos, como a bússola e o astrolábio. Muito utilizados durante as expedições de grandes navegações marítimas. A bússola, ela tem uma agulha magnética que serve como orientação e ela sempre aponta ao norte, pois ela funciona devido ao campo magnético terrestre. A bússola vem do italiano, que significa pequena caixa. Ela era utilizada pelos viajantes europeus nas grandes viagens marítimas durante o século XV e XVI. Também era utilizado o astrolábio, que era um instrumento que servia para medir a altura do Sol e das estrelas, utilizada pelos gregos desde 200 a.C. O próximo tema é sobre a localização no espaço geográfico. Para se deslocar de um lugar a outro sem se perder, pode-se usar a rosa dos ventos associada a uma bússola e a um mapa. Por exemplo, no entanto, conhecer apenas os pontos cardeais, colaterais e subcolaterais não é o suficiente para localizar com precisão determinado lugar. Assim, para localizar com precisão cidades, vilas, montanhas, países, navios em alto mar, entre outros, os cartógrafos criaram as linhas imaginárias da Terra, os paralelos e os meridianos, que formam a base para um sistema de localização denominado coordenadas geográficas. Os paralelos terrestres, com cerca de 40 mil quilômetros de comprimento, o Equador, ou linha equatorial, corresponde à maior circunferência da Terra. Essa linha imaginária divide a Terra em duas partes iguais, chamadas de hemisférios. Hemisférios vem do latim, que significa metade, esfério,
esfera, portanto, significa metade de uma esfera. Já os meridianos terrestres, ao contrário dos paralelos, que têm medidas de comprimento diferentes, todos os meridianos têm o mesmo comprimento. Para a determinação do meridiano principal, de 0 grau, houve um acordo em 1884 entre os países. Escolheu-se o meridiano que passa pela torre do Observatório Astronômico de Greenwich, localizada no bairro de Greenwich, em Londres, no Reino Unido. Vamos falar sobre o GPS um pouco agora. O GPS, ele foi desenvolvido a partir do ano de 1995. Ele serve para a localização de objetos ou pessoas e o mapeamento de áreas extensas, que podem ser feitos com rapidez e precisão. Ele obtém informações recebidas de uma rede de satélites que orbitam a Terra e serve para muitas finalidades, como mapas colaborativos, atividades esportivas, sistemas de posicionamento global, transporte público, melhores rotas, aplicativos, navegação e agricultura de precisão. Vamos falar agora um pouco sobre a altitude e a altura. A altitude é a distância vertical de um ponto qualquer da superfície da Terra em relação ao nível do mar. Já a altura é a distância vertical de um corpo, como casa, pessoa, animal, vegetal, entre outros, acima da superfície do terreno em que ele se encontra. Vamos utilizar a imagem agora para dar um exemplo. A distância do ponto A ao ponto B é 170 metros, ou seja, é a altura. Já a altitude é a distância do nível do mar até o determinado ponto, ou seja, o nível do mar até o ponto A, que seria 290 metros. Agora vamos falar sobre latitude e longitude, as coordenadas geográficas. Como vimos, os paralelos são traçados em relação à linha do Equador, que define o norte e o sul. Os meridianos têm como referência o meridiano de Greenwich, que define o leste e o oeste. Os paralelos, ao se cruzarem com os meridianos, determinam pontos na superfície da Terra. Cada cruzamento funciona como uma espécie de endereço, identificado pela latitude e pela longitude, chamadas de coordenadas geográficas. A latitude é a distância, medida em graus, minutos e segundos, de qualquer ponto na superfície da Terra até a linha do Equador. A longitude é a distância média em graus, minutos e segundos, de qualquer ponto da superfície da Terra até o meridiano principal ou de Greenwich. Do desenho ao mapa. Experimente desenhar seu quarto ou os cômodos de sua casa. Trace as paredes, represente as portas e as janelas. E se quiser, desenhe também móveis e objetos como sofá, cama, armário, mesa e computador. Ao final, você terá elaborado o que os cartógrafos chamam de croquis, isto é, desenho com traços iniciais ou rudimentares, em geral feito à mão, rapidamente. Os croquis não precisam de grande clareza e traços bastante precisos, ao contrário do mapa, pois o mapa precisa ser bem elaborado e baseado em estudos científicos e operações técnicas e artísticas usadas pela cartografia. A cartografia é a ciência que se dedica à representação e à comunicação de informação espacial por meio de mapas. Aqui temos um exemplo de um mapa croquis, que foi feito, ele é da Praia de Ferradura, na cidade de Búzios,
região dos Lagos, litoral do estado do Rio de Janeiro, em 2009. Você sabe o que é um mapa? Um mapa é uma representação gráfica das características naturais ou sociais de toda a superfície da Terra, ou parte dela, sobre qualquer suporte plano, como folha de papel, tecido, couros, meios digitais, entre outros. Os rios, as montanhas, a fauna, assim como o clima e a vegetação, são exemplos de características naturais que podem ser mapeadas. Aqui temos um mapa que mostra a hidrografia da região norte. Os principais elementos de um mapa. Existem diversos tipos de mapa. Cada um deles representa particularidades do espaço geográfico, sejam elas físicas ou sociais. Há, no entanto, alguns elementos que devem estar presentes em qualquer representação cartográfica rigorosa. O título, a fonte, a rosa dos ventos ou orientação, a escala, a legenda, as coordenadas geográficas e a localização do espaço terrestre representado, como mostra o mapa na figura 21. Vamos mostrar um pouco sobre a representação cartográfica rigorosa. Aqui fica o título do mapa. Essa linha azul aqui, elas são as coordenadas geográficas. Esse quadrinho aqui no canto é a legenda. Essa parte aqui que tem falando aqui é a fonte, essa parte aqui, ó. A escala é essa aqui, ó, no cantinho do mapa. Esse aqui é as rosas dos ventos, ou conhecido também por orientação do mapa. Aqui é a localização do espaço representado. E por fim, essa parte aqui é a data, que corresponde à data das informações contidas no mapa. Vamos agora falar sobre os símbolos cartográficos. Um mapa pode representar muitas informações: cidades, vilas, indústrias, rodovias, rios, fronteira internacional, divisa de estados, aeroportos, portos e muitos outros aspectos físicos ou humanos existentes na paisagem ou no espaço. Por isso, usam-se símbolos figurativos, isto é, desenhos que representam o que se deseja mostrar. O desenho de navio indica a localização de um porto. O de torre de petróleo, o local de exploração desse produto e assim por diante. Observe os elementos da figura 22. E para finalizar nossa aula de hoje, eu vou colocar aqui um pequeno trecho aqui da canção Cartografia, do cantor Luiz Tati. E ao fundo dela eu vou colocar aqui uma imagem do lindo pôr do sol. E um bom final de semana para todos. Ela fala todo dia, toda hora, se declara. Será que alguém não compreendeu? Menos eu. Toda a beleza e a loucura ao alcance do olhar de qualquer um, menos um. Ela cala toda noite, nem se abala, nem repara. Como eu me arrisco pra encontrar pela cidade um desejo maior do que o fim. E o que é pior, eu nem sei se ela gosta de mim.